Feche seus olhos por alguns instantes. Levante suas mãos aos céus. É pouco tempo, fica tranquila. Adora Ele por alguns instantes. Não espere uma letra, uma música. Deixa fluir do seu coração. Abra sua boca. Abra sua boca, adora Ele. Senhor, nessa noite nós bendizemos o Seu santo nome. Queremos reconhecer o senhorio, a majestade e o poder do Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, e em Suas mãos está o querer e o efetuar, ó Deus. Tu és o início e o fim. Tu és o Senhor sobre todas as coisas, e nada foge do controle de Tuas mãos. Por isso, nessa noite, nós pedimos que o Senhor continue nos direcionando, e que a Sua palavra fale conosco de uma forma sobrenatural. Que o Seu Espírito Santo nos revele os Seus segredos. Ó Deus, que nós sejamos apenas um caminho daquilo que o Senhor quer fazer, para que o reino de Deus se manifeste. Nós clamamos que venha o Seu reino e seja feita a Sua vontade. Meu coração eu entreguei. Feche os seus olhos e cante essa música. Mas preste atenção no que você vai cantar. Te encontrar, tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Diga o nome dele. Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome. Jesus. O meu coração eu entreguei a Ti. Meu coração eu entreguei a Ti. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, 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 Jesus.
nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, levante suas mãos ao céu e diga: quero ser. Eu quero ser uma canção que te faça cantar e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu. Aleluia. Você pode se sentar. Xaramaço de caralabacaço. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. De fato Ele está aqui, amém. De fato Ele está aqui, amém. Você crê nisso? Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 5. O tema nessa noite é a fé que me transforma e me faz responder um chamado. Amém? A fé que me transforma e me faz responder um chamado. A partir do verso 4, não 5, tá, gente? Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos,
da qual Deus é arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam, estão procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíssem, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. 17. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência. 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém? Até aí tá bom. Enfim, esse texto todo, ele fala acerca de alguns homens que viveram algumas experiências de fé. Quem tem fé aqui, diga amém. Eu acho que 7 tem fé, mas vamos lá de novo. Quem tem fé aqui, diga amém. Amém? Você tem fé? Você crê em Deus verdadeiramente? Esses homens também criam em Deus. E nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre o fundamento que existia na vida desses homens. Acima de tudo, a fé, indiscutivelmente. Só que a fé deles não era baseada simplesmente em uma teoria. A fé deles era baseada em uma praticidade. Diga para o seu irmão: para você viver aquilo que a fé tem para te oferecer, é necessário mais do que palavras. Amém? A fé, indiscutivelmente, ela exige mais do que palavras. E quando nós olhamos para a vida desses homens, porque eu li todo o texto até o final, ele vai falar sobre Esaú, sobre José. Só que em nenhum momento ele está trazendo segredos. Não, assim o texto diz simplesmente aquilo que esses homens fizeram, atitudes que eles tomaram em fé, decisões que eles tomaram em fé. Não está falando simplesmente do que eles falaram, mas do que eles fizeram. Ontem no jejum dos jovens, nós falávamos sobre um homem de Deus que admiramos. Só que o que eu disse foi o seguinte: eu admiro ele demais. Não é alguém daqui, mas eu disse: eu admiro ele demais. E glória a Deus pelo chamado dele. Mas eu não quero ficar contando as histórias dele. Eu quero correr a minha carreira. A nossa fé tem que estar baseada naquilo que Deus tem para nós. Indiscutivelmente, existem homens de Deus na nossa geração. Deus está levantando você também como homem e mulher de Deus na sua geração, como um jovem de Deus. Seja qual for a sua faixa etária, Deus quer te levantar. Mas tudo isso através da fé.
O interessante nesse texto é que esses homens viviam algo sobrenatural, porque o que eles viviam não era natural, amém? Você só pode viver o sobrenatural através da fé. Só que preste atenção, até Isaac, que foi dado para Abraão, tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus em dar Isaac para Abraão? Qual era, gente? Estabelecer uma grande nação. Nação cujo Deus é o Senhor. Resumindo, tudo aquilo que Deus fez na vida daqueles homens nunca foi um projeto pessoal. A fé que eles viviam era para estabelecer não algo pessoal. Em nenhum momento nós olhamos esses homens dizendo assim: nós construímos aquilo que era nosso com o nome de Deus. Muito pelo contrário. Tudo que eles queriam era que o nome de Deus se tornasse conhecido. Tudo que eles queriam era que Deus fosse conhecido. Tudo que eles fizeram, os milagres que eles viveram, foi para que o nome de Deus fosse conhecido. E a fé que eu quero falar nessa noite é exatamente esta. Pastor, existem vários tipos de fé? Não. Mas existem algumas áreas que somos mais intensos e outras menos intensos. Existem áreas da nossa vida que nós praticamos a nossa fé, exercitamos ela, e algumas não. Não quer dizer que estamos errados, mas às vezes nós estamos olhando só para um lado e só conseguimos ver de uma forma. E quando nós não conseguimos ter o entendimento exatamente daquilo que Deus quer fazer, nós não podemos desfrutar daquilo. A Bíblia diz que o povo perece por falta do quê, gente? Do quê? O que nós precisamos é ter um conhecimento, um entendimento acerca daquilo que Deus quer que sejamos, para que nós possamos entender o que Ele quer que façamos. Você está entendendo? E a fé que eu quero falar nessa noite não é uma fé que vai simplesmente trazer algo para a sua vida. Porque a primeira coisa que nós pensamos quando nós falamos de fé é simplesmente aquilo que nós queremos alcançar. Quantos aqui têm sonhos e projetos? Levante a mão. Se você não tem, procure ter, porque isso faz parte da vida. Amém? Eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem sonhos, e indiscutivelmente Deus pode cumprir aquilo que for segundo a vontade dEle, amém? Só que a fé que eu quero falar nessa noite não é a fé simplesmente que te faz receber algo, mas é a fé que te faz entregar algo. A fé que muda a minha e a sua vida não é a fé simplesmente que nós recebemos algo. É a fé que nos faz entregar algo. E nós não medimos a nossa fé por aquilo que recebemos. Nós medimos por aquilo que entregamos. Você entendeu, não? A fé, ela é medida não por aquilo que recebemos, mas por aquilo que entregamos. Quantas vezes nós ouvimos aqui que Abraão não fez milagre nenhum? Quantos milagres Abraão fez, gente? Hã? Quantos mortos ele ressuscitou? Mas o que ele fez, gente? Ele entregou o seu filho. Não é isso? E nesse mesmo texto em Hebreus, diz a respeito disso. E ainda diz mais, que Abraão é o pai do que, gente? Da fé. Quem é a maior autoridade dentro de casa? Calma aí, gente, segundo a Bíblia. Bem lembrado. Quem, gente?
O pai. Não é para ser o pai, é o pai. Amém? Quem pode dizer um amém aí? E ele está dizendo, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Ele tinha autoridade naquilo. Só que ele não fez nada. Entre aspas. Ele simplesmente entregou tudo. Ele entregou aonde estava a expectativa dele. Ele entregou onde estava o futuro dele. Tudo que ele tinha gerado estava em torno de Isaac. E ele estava entregando tudo para Deus. Abraão foi considerado o pai da fé porque ele entregou aquilo que ele tinha de maior valor. E por que o tema diz que é a fé que transforma a minha vida? Por quê? A transformação ela acontece de dentro, não é isso? Vamos abrir em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém, ninguém precisa de misericórdia então. 17:11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Repita comigo, 10 leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu-lhe que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, repita comigo, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10? Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Olhe para a pessoa do seu lado, fala para ele assim: cadê eles? Gente, onde você acha que eles estavam? Deixa eu só te explicar um contexto rápido aí. Todo leproso, ele tinha que ficar fora do arraial por alguns dias, certo? Ele não podia estar junto com o restante do povo, ele era tido como maldito. O que vocês acham que eles foram fazer? Gente, lógico que eles foram no McDonald's, né? Chamou a família e falou: vamos lá. Chamou os truta e falou: vamos fazer um rolê hoje. Enfim, a Bíblia não diz exatamente onde eles estavam, amém? Isso aqui é que está nas entrelinhas para mim. 17, vamos ler de novo. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos ser conclusivos nesse texto. Quantos foram curados? Quantos foram curados? Quantos foram salvos?
Olhe para a pessoa do seu lado. Diga para ele assim: a cura não determina a salvação. Você pode ser curado e não ser salvo. Por quê? A salvação não está ligada àquilo que Deus nos deu, mas está ligado àquilo que eu vou dar a Ele. Entendeu ou não? A salvação está ligada àquilo que Cristo nos deu já. Pela fé nós somos curados, amém? A salvação também é pela fé, porém, esse texto diz que esse que voltou recebeu a salvação. Resumindo o texto, 9 curados e 1 salvo. Ele teve coragem de voltar e agradecer a Deus, e glorificar a Deus, e exaltar Ele. A fé que eu quero falar nessa noite é exatamente a fé que te faz se entregar, dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, faço o que o Senhor quiser. Porque essa fé tem o poder de mudar a nossa vida. Quando nós caminhamos com Deus, com uma fé firmada em coisas, nós nos tornamos pessoas vulneráveis, oscilantes, desestabilizadas, inconstantes, seja qual for a palavra. Se a nossa fé estiver firmada nas circunstâncias, quando tudo está bem, nós estamos bem. Uma pessoa que é firmada na vida financeira, no dinheiro, a sua fé é firmada ali. Existem 2 datas que ela é feliz. Quais são, gente? Vale e pagamento. Tem uns que às vezes é uma vez por mês que só tem pagamento. Quando a nossa fé está firmada no dinheiro, nas finanças, a nossa felicidade vai estar firmada naquilo. Então nós vamos ser felizes quando nós temos dinheiro. Se a nossa fé estiver firmada naquilo que Deus fez por nós, ou melhor, para nós, por nós não, para nós, você vai estar feliz quando Ele fizer o que você quer que Ele faça. Está me entendendo? E na verdade isso não é fé, porque a Bíblia diz que a nossa fé tem que estar no autor e consumador. Não é Ele o autor e consumador da nossa fé? Jesus, não é? A nossa fé tem que estar nele, não em circunstâncias, não naquilo que Ele pode nos dar. Nós não podemos caminhar por aquilo que Ele pode nos dar, nós temos que caminhar por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele é. Escute, Jesus já deu a maior prova de amor por mim e por você, morrendo na cruz. Você crê nisso? A fé que eu estou falando não questiona isso, só que ela espera um outro posicionamento. Qual é, pastor? Ele morreu por amor, agora eu morro por amor. Sabe por que isso é complexo para nós? É difícil a gente entender isso. Porque nós pensamos que a nossa fé, ou melhor, ter fé é só acreditar. E fé não é só acreditar. Ou melhor, se você tiver uma fé que simplesmente acredita em algo, você pode até ver os milagres, mas infelizmente você não vai desfrutar de algo. Diga para a pessoa do seu lado: muito mais que acreditar, você precisa confiar. Amém? A fé que eu estou falando, que exige entrega, é fundamental que haja confiança. Eu vou tentar te dar um exemplo aqui. Gente, essas coisinhas lembram alguém aqui ou não? Hã? Não lembra? Tentar ilustrar algo, não lembra ninguém aqui?
Eu vou chamar o mais esperto. Cadê o Caio? Põe isso aqui na cabeça, velho. Vai lá. Vai lá, velho. Gente, esse menino zoou demais os outros. Eu não acho justo isso. Quantos acreditam que eu consigo acertar com essa faca a maçã na cabeça dele? Quem acredita, levanta a mão. Olha a cabeça. Quem acredita, levanta a mão. Dá a maçã. Sai daí. Um monte de gente acreditou, amém? Pode descer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem coragem de vir aqui e colocar maçã na cabeça? Vamos, gente. Eu jogo, hein? Ninguém? Sabe por quê? Na primeira vez, por mais que existe uma brincadeira nisso, vocês acreditaram. E só exigiu acreditar, mas confiança exige mais. Escute, acreditar é você ver algo acontecer. Confiar é você se colocar à prova. Eu vou tentar te dar outro exemplo, esse aí eu não conseguia fazer. Imagine um malabarista, aqueles que andam em corda, sabe? Chegando no centro de São Paulo, pegando 2 torres de pedra, 2 prédios daqueles mais altos, estendendo uma corda de um no outro. Uma vez eu ouvi isso de um discípulo e ficou marcado para mim. E veja só, o malabarista olha para você e diz assim: você acredita que eu consigo passar nessa corda com um carrinho de mão? Um malabarista, um homem treinado nisso, você acredita que isso pode acontecer? Sim ou não, gente? Isso é acreditar. Confiar, sabe o que é? É você chegar no carrinho de mão, entrar dentro e falar: pode me levar que eu vou com você. Isso é confiar. É você se colocar na situação, é você decidir colocar a sua vida, porque você sabe que no final vai dar tudo certo. É dessa fé que eu estou falando, onde nós não falamos de um evangelho, onde nós vivemos um evangelho, onde nós não contamos histórias de outros, mas nós contamos aquilo que Deus fez na nossa vida. Esse evangelho que nós precisamos basear a nossa fé. Aí você diz: pastor, o senhor começou falando de entrega, de uma fé que entrega. Eu quero te explicar que você só vai conseguir entregar a sua vida para viver aquilo que Deus tem se você confiar nele verdadeiramente. Confiar não é simplesmente saber do que ele é capaz de fazer, mas é simplesmente se colocar no lugar e ser o lugar aonde ele vai fazer. Confiança é isso. Acreditar é talvez você olhar tudo acontecer à sua volta. E eu creio que nós cremos, amém? Só que muito mais que isso, nós precisamos confiar. Nós precisamos crer. Mas não de uma forma superficial, mas na profundidade. O evangelho que nós estamos falando e pregamos, ele exige não só envolvimento, ele exige comprometimento. Você crê nisso ou não? Quantos lembram aqui do jovem rico? Lucas capítulo 19. Ele perguntou para Jesus o que precisava para seguir Jesus, não é isso? Jesus falou o que para ele? Vende tudo que você tem. Gente, ele seguiu Jesus? Será que ele acreditava em Jesus? Sim ou não? Mas a fé dele
permitiu com que ele confiasse. Porque se ele confiasse, ele deixava tudo. Vamos ler um texto em Lucas também. Capítulo 5. Quem achou, diga amém. Vamos ler o verso 11. E diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos abrir também em Lucas capítulo 18. Verso 28. Verso 28 diz assim: e disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que, nem deixado a casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. Escute, ninguém está falando para você que você tem que virar as costas para algumas coisas. Só que a minha pergunta para você, se você tivesse convicção que Deus dissesse algumas coisas para você, se você tivesse certeza que Deus dissesse algumas coisas para você e dissesse: deixa isso, deixa aquilo, você faria por Ele? Existem coisas que na teoria, gente, é tudo muito bonito. E quando eu digo isso, não é na vida de ninguém, é na nossa vida, é na minha vida. Eu me lembro quando nós viemos para Tempo Integral, eu estava num dos melhores empregos que eu tinha. Eu nunca tinha ganhado tão bem. Gostava do que eu fazia. Não vim para Tempo Integral porque não tinha o que fazer, não. É porque eu cria em um chamado, assim como continuo crendo em um chamado. Só que eu me lembro que o que mais mexia comigo era a razão, era o entendimento humano, de me preocupar como que seria o amanhã. Se eu tomar esse posicionamento, como que vai ser, e minha família, e o que eu quero construir. E existe uma guerra dentro de mim, porque nós achamos que o nosso braço é muito mais forte do que o braço de Deus. Nós achamos que a nossa inteligência supera a sabedoria de Deus. E existe uma guerra constante dentro de mim. Até que um dia, Deus falou comigo que Ele tinha me chamado e Ele ia tomar conta de tudo. A partir desse momento, por mais que eu vivia guerras exteriores, nada disso podia roubar aquilo que Deus fez dentro de mim. E é exatamente disso que eu estou falando dessa noite. Nessa noite, você precisa crer, confiar, se entregar e saber que Ele está no controle de tudo. Se Deus te chamou, Ele vai te suprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Só que o nosso coração não tem que estar preocupado naquilo que Ele vai fazer.
O nosso coração tem que estar preocupado em responder um chamado dEle. Foi isso que Deus fez na vida desses homens. Deus chamou cada um deles. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A primeira coisa e a última coisa que você precisa se preocupar é responder o chamado de Deus, obedecê-lo, porque o resto Ele vai fazer. A fé que nós precisamos é para abrir mão das nossas vidas, da nossa vontade, para fazer a vontade dEle. Pastor, e o que eu quero? Se tudo isso estiver alinhado com a vontade dEle, Ele vai fazer. Existem pessoas que me perguntam assim: pastor, foi de Deus o senhor ir para registro? Eu não sei. Alexandre está aí, o Danilo está lá fora? Foi de Deus eu ir para registro ou não? Foi ou não foi? Pastor, o que o senhor quer dizer? Se fosse para ir lá pregar só para esses dois, eu iria. Se fosse para passar o tempo que eu passei lá, só por esses dois eu faria. Pastor, o senhor entendia isso? Não, e aí que está o problema. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Sabe qual é o problema nosso? Eu vou te explicar qual é o nosso problema. E esse foi um problema que eu encontrei também, uma dificuldade que eu encontrei. Nós saímos daqui para Registro pensando que íamos estabelecer uma grande igreja lá. Chegamos lá, falamos: agora a gente vai ganhar povo a rodo aqui. Posso confessar? Era isso aí. Lógico que ainda assim eu queria que isso era o propósito de Deus. Só que as coisas foram caminhando e a gente guerreando, e as coisas não aconteciam como a gente queria, mas eu continuava crendo. No começo, nós não tínhamos culto, não tínhamos nada. Eu me reunia, eu e minha esposa e minhas filhas fazíamos culto todos os dias. Fazia culto, chorava um pouco. Fazia culto, chorava mais um pouco. Pastor, por quê? Nós críamos que era de Deus, mas, como todo ser humano, nós temos emoções. Pastor, o que o senhor queria? Na verdade, nós queríamos estar aqui. Entendeu? Com nossa família, o rango da sogrinha de domingo. Só que nós entendimos que existia um chamado de Deus por trás disso. Nós não conseguimos discernir o que Deus queria exatamente, mas eu consegui entender que nós estávamos onde Deus queria que nós estivéssemos. E é isso que nós precisamos entender. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: você precisa estar onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você faça. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. É isso, gente? Que terra era essa, gente? Hã? Nós somos tão racionais que a nossa racionalidade nos impede de confiar em Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando para vocês que eu iria se fosse pelos dois hoje, mas talvez se Deus me falasse antes, eu não sei. O meu lado racional, eu não sei. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que cabe a mim e a você é confiar nele. O nosso papel é obedecer a Ele, confiar nele. Como Ele vai fazer e o que Ele vai fazer, é Ele que sabe. Você está entendendo? Nem tudo é como nós queremos. Porque na minha vida também não foi assim, ainda não é até hoje.
Por isso que eu estou falando que a fé que nós estamos falando nessa noite é uma fé que nos faz entregar, não receber algo. Mas ainda assim a nossa história lá continuou. Fizemos a primeira célula, passamos algum tempo. Algumas pessoas foram ganhas. Eu acredito que eles estarão aqui semana que vem, amém? Só que um dos maiores milagres que aconteceu foi uma pessoa que ele congregou há mais de 10 anos atrás, nessa igreja, quando éramos ainda lá na Vila Menck, na estrada, não é Jacarandá lá, né? Das Acácias, obrigado, gente. Naquela época ele se desviou, e depois disso eles foram embora para registro. E desde quando eu cheguei lá, eu falava: Deus, é esse cara, Deus, a resposta está nesse cara, ele conhece tanta gente aqui. E a gente orava, e eu ia fazer visita, e ele me dava Pelé, ele me enrolava, enfim, nada acontecia. Mas chegou um dia, num dos cultos que estávamos fazendo lá, ele se rendeu a Cristo. Mais de 10 anos desviado. E ele falava para mim: eu não consigo ir em nenhuma igreja aqui, cara. E nesse culto ele falou: a partir de hoje minha vida mudou. Depois disso eu me reunia com ele todos os dias de manhã para orar e ler a palavra com ele, todos os dias. Eu lia uma parte, ele lia outra, a gente orava junto. E um dia, em prantos, ele disse para mim: pastor, eu me arrependo de não ter vindo antes, porque eu perdi tempo demais no mundo. Agora eu quero responder o chamado de Deus para a minha vida. Pastor, o que isso tem a ver com fé? Nós saímos daqui, não sabíamos o que ia acontecer lá, e Deus fez algumas coisas que até hoje nós não entendemos. Eu poderia passar a noite toda literalmente falando de experiências de fé sobrenaturais, de coisas que Deus fez assim, que eu não tenho como explicar. Só que eu tenho certeza que tudo isso só é possível se nós confiarmos nele. Se tudo que nós fizermos é chamar a vontade dele para nós. Pastor, mas eu não entendo, eu não sei como que vai ser depois. Eu também não. E esse texto diz que Deus estava falando para ele sair. Como seria depois? Deus toma conta de tudo, gente. Você crê que Deus toma conta de tudo ou não? Nós saímos daqui, nós morávamos numa casa. Quando saímos, eu saí de manhã, meu outro irmão entrou à noite na casa. No mesmo dia assim. Resumindo, eu estava indo embora e a casa que eu morava estava sendo ocupada. E eu falava: amém, eu não vou voltar mais mesmo. Não tem problema. Quando Deus começou a colocar no nosso coração que era o tempo de voltar, Deus já tinha feito alguns milagres. E eu vou te explicar. Nós saímos daqui e nós morávamos de favor. E eu nunca fui para registro querendo nada, principalmente fisicamente falando. Eu só queria responder o chamado de Deus. Amém? Só que no meio da caminhada surgiu um terreno. Quantos já viram um terreno para pagar 100 e pouco por mês aqui? Já viram? Alguém achou isso já? Pois apareceu um terreno desse para mim lá. Falei: amor, vamos comprar. Fomos num passo de fé, compramos. Resumindo, depois de algum tempo, Deus começou a nos abençoar, levantou pessoas para nos abençoar. Nós construímos uma casa lá. E quem saiu daqui, que morava de favor, deixou uma casa construída em registro. Pastor, isso é grande coisa? Não. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu voltei para morar de aluguel. Pastor, é? Só que é o seguinte, parte do meu aluguel, eu aluguei a casa lá, e ela cobre parte do aluguel que eu moro aqui. Você está entendendo ou não? Entenda algo. Quando você toma conta do que é de Deus, Ele toma conta
do que é seu. Quando você decide confiar nele, ele toma conta de tudo. O que nós precisamos é isso, é colocar a nossa vida e dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei de nada, mas eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. O meu coração nunca foi esse, verdadeiramente. Quando aconteceu, eu falei: meu Deus, como isso? Vamos ler mais um texto. Mateus capítulo 26. Ô, gente, vocês acreditam que Deus pode fazer qualquer coisa? Sim ou não? Como eu disse para vocês que eu não quero ficar contando história de outros, deixa eu contar mais uma aqui rapidinho. Um dia a irmã do Alexandre, uma das irmãs dele, foi internada num quadro crítico. E a família dele pediu para que eu fosse orar por ela na UTI. E eu fui lá. Durante alguns dias eu ia. A pastora foi também. Eu entrava dentro daquela sala de UTI onde estava só ela. Abria Isaías 53 e ficava que nem um louco pregando para ela numa cama, toda entubada. E eu não sei se isso tem uma explicação médica, mas eu colocava a mão na cabeça dela, os batimentos cardíacos dela levantavam. Isso eu conseguia ver. Eu olhava para ela e falava: você vai sair daqui, em nome de Jesus. E fomos, um dos dias eles chamaram eu para visitar. Pastor, vamos lá visitar ela de novo. Vamos. Chegamos na UTI. Viemos visitar a fulana de tal. A enfermeira falou assim: ela não está aqui. Falei: meu Deus. E eu voltava com esse povo dentro do carro. Eu falava: em nome de Jesus, ela vai sair daí. Aí ela falou: calma que o médico vai vir falar com vocês. Eu falei: pronto. Na verdade, uns dias antes, eu pulei essa parte, a gente já volta para lá. O dia que eu fui visitar, o médico chamou as irmãs e eu estava no meio. A irmã do Alexandre falou: vamos comigo, pastor, vamos lá. O médico falou assim: se vocês acreditam em Deus, se apega a Ele, porque o caso dela, só Deus. Aí eu falei: amém, se for isso aí, está tudo certo. Fomos embora. E aí voltamos esse outro dia, chegamos lá, ela não estava. Esperamos o médico veio. Qual era o médico? O mesmo médico. Ele chegou e falou assim: gente, depois que vocês saíram ontem da visita aqui, o quadro dela melhorou e ela teve uma melhora. Acordou do coma e está num outro quarto. Já saiu da UTI. Pastor, o que isso quer dizer? Gente, eu não tenho nada a ver com isso. Se me perguntar, Deus é Deus. Pastor, o que isso tem a ver? O senhor está falando que a fé é para entregar. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Se você estiver disposto a responder o chamado de Deus, seja para onde for, seja aonde for, quando for, Deus vai te usar para fazer o que Ele quer fazer naquele lugar. Você só precisa estar no lugar certo, na hora certa. Pastor, que lugar certo é esse? O lugar que Deus quer que você esteja. No lugar que Deus quer que você esteja.
mais difícil para nós é entrar no lugar onde Deus quer que estejamos. Sabe por quê, gente? Na verdade, eu quero te perguntar uma coisa antes da gente ler esse texto. Quando você ora, quando você busca a Deus, somos pessoas de oração, amém? Amém, gente? O que você pede para Deus? O que você busca? Porque às vezes existe um engano em nós, e nós chegamos até Deus pedindo a aprovação dos nossos projetos. E nós chegamos até Deus e dizemos: Deus, faça isso, faça aquilo. Qual é a oração que nós temos feito? Nós temos buscado a aprovação de Deus ou temos buscado a vontade dEle? Diga para a pessoa do seu lado: se você quer que Ele faça, precisa ser do jeito dEle, porque o seu jeito já ficou bem claro que não funciona. Sim ou não, gente? Nós precisamos buscar a Deus. A fé que eu estou falando é essa, que diga assim: que venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Vamos lá, Mateus 26. Verso 36. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. O que muda, o que tem o poder de mudar a nossa vida, é a vontade dEle, não a nossa. E o nosso maior anseio tem que ser buscar a vontade. Veja só, ele está dizendo: Pai, se possível, afasta de mim. Será que Jesus tinha vontade, gente? Sim ou não? Ele estava aflito no momento, sim ou não? Sabe o que ele estava querendo dizer? Deus, se o Senhor puder, Pai, se o Senhor puder, me livra dessa. Mas se o Senhor não puder, ou melhor, eu estou aqui para te obedecer. Eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. Sabe qual é o problema disso aqui, gente? Depois dessa oração aconteceram algumas coisas. Jesus recebeu um beijo, foi ser julgado, e depois foi para a cruz. A maior dificuldade que temos para viver a vontade de Deus é porque depois que dizemos: faça a sua vontade, vem o beijo, vem o julgamento, e depois a cruz. Cruz que sem ela não há cristianismo. Vamos ler outro texto. Isaías 38. Gente, o que Jesus disse que Ele queria viver a vontade do Pai, não é isso? Que em tudo seja feita a sua. De Isaías. Naqueles dias Ezequias adoeceu
de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias, quanto tempo, gente? 15 anos. Eu disse que para viver a vontade de Deus, a gente precisa confiar nele, não é isso? Foi isso que Jesus viveu. Ele disse: ó, se possível passa de mim, mas eu quero fazer a sua. Não é isso? Aí aqui chega o profeta a Ezequias, dizendo que ele iria morrer, e falou: ó, vai ajeitar suas coisas lá, já faz logo o testamento que você vai morrer. Certo? O que Ezequias fez? Orou e pediu mais 15 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os 15 anos de vida que ele ia ter para frente, era o centro da vontade de Deus para ele, sim ou não? Sim ou não? Isso era uma permissão de Deus, certo? Deixa eu te falar uma coisa rápida. No meio desses 15 anos, nasceu um filho chamado Manassés, que com 12 para 13 anos ele assumiu o reinado. E a Bíblia diz que ele fez o que Deus reprovava. Nesse período de tempo, ele quase destruiu o reinado do pai dele. O que o pai dele demorou tantos anos, aproximadamente 55 anos, para construir. Ele foi lá e acabou com tudo. Aonde que ele nasceu? Nos 15 anos que ele pediu para Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Tem coisas que Deus pode até permitir, mas não quer dizer que é isso que Ele quer para a sua vida. Pastor, qual o problema? Talvez aquilo que você quer vai te trazer muito mais dor do que a vontade de Deus para a sua vida. A única forma de nós não sofrermos algumas coisas é confiando nele inteiramente e dizendo: Senhor, eu não entendo. Existem momentos na nossa vida que nós queremos dar um jeito e fazer como muitas vezes a nossa razão nos ensina, porque às vezes confiar em Deus demora. Só que eu quero te dizer uma coisa: se você confiar nele, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Eu queria te fazer algumas perguntas. E de acordo com as respostas dessas perguntas, você começasse a sua oração. Feche seus olhos. Você acredita em Deus ou você confia nele? Eu tenho outra pergunta para te fazer. Qual é a vontade que você está buscando? O que você está buscando? A aprovação dos seus projetos? Ou a vontade dele?
Pastor, fazer a vontade de Deus é tão difícil. Na verdade, quando a nossa vontade é maior do que tudo, tudo para Deus é difícil. Porém, quando nós entendemos um chamado dele e decidimos responder esse chamado, tudo muda. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus. Abrisse o seu coração para Ele. Falasse até do momento que você está vivendo. Eu não estou falando apenas de situações à sua volta. Eu estou falando da incredulidade que talvez esteja dentro de você. Abra o seu coração para Ele. Talvez tantas coisas que você já tentou e não conseguiu, você diz, pô, Deus não está comigo. Mas será que era isso que Deus queria? Aquilo que você julga como perca, será que Deus não estava te livrando de algumas coisas? Fale com Deus nessa noite. Diga, Senhor, me ajuda, eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar em Ti. Feche seus olhos, cante isso. Eu descanso em Ti. Quantos querem confiar nele? Quantos estão dispostos a se entregar a Ele? Faça uma oração nesse momento. Diga, Senhor, que não seja mais eu, que não seja mais a minha vontade. Nessa noite eu quero me lançar nos seus pés, porque eu decido confiar no Senhor, porque eu sei que o Senhor toma conta de tudo. Diga para Ele, Senhor, eu não entendo muita coisa, eu não sei nem como será o meu amanhã, mas hoje eu decido confiar em Ti. Diga a Deus, eu entro no carrinho e eu vou até o outro lado contigo. Fale com Ele, fale com Ele. Espero em Ti.
Espírito. Eu queria que você se unisse com a pessoa que está aí do seu lado. O Espírito Santo colocar algo no meu coração nessa noite. Ele me disse que na verdade existem pessoas que estão com sua fé amortecida. Tem projetos pessoais, tem sonhos pessoais, mas aquilo que é de Deus abandonaste. A sua fé morreu. E já há algum tempo você deixou o chamado de Deus. E você disse: eu simplesmente vou cultuar. Mas eu quero te dizer uma coisa: não foi para isso que Deus te chamou. Eu queria que você abraçasse essa pessoa e orasse. Pastor, pelo que você vai orar? Para que haja vida, para que a fé dela, para que os sonhos e os projetos de Deus, para que a vontade de Deus encontre nessa noite lugar. Todos os projetos, os sonhos que Deus colocou na sua mão e você abandonou, porque a fé morreu no meio do caminho. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro: ainda que esteja morto, viverás. Chega de fugir do chamado de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo a vida de Deus tocando a sua vida agora. Receba em nome de Jesus. Junto com essa vida, os sonhos e os projetos de Deus. Vida de Deus. Para de fugir, para de fugir. Só deixa essa para o instante. Só essa. Eu declaro vida, vida, a sua fé sendo restabelecida em nome de Jesus. Xarababaço. Continue orando, feche seus olhos. Feche seus olhos, continue orando. Existem pessoas em nosso meio que se frustraram e a sua fé morreu. Não para receber, mas para se entregar. Você decidiu deixar tudo de lado. E a linguagem que você disse é: não adianta, não tem jeito. Deus quer te fazer sonhar novamente. Ele quer restaurar os projetos dele. Você que é líder, se você quiser, você pode orar pelo seu discípulo. Mas nessa noite, toda botija que havia morte, eu declaro vida em nome de Jesus agora. Escute. Todo o ministério minguado, porque faltava fé, porque você deixou de sonhar, líder. Em nome de Jesus, receba azeite em nome de Jesus. Toda a morte na botija agora vai embora em nome de Jesus.
Xarabaxo de caralabababaxo te paralabacaxo. Robalabaxatabaxo. O Senhor está gerando no seu coração um desejo que te fará morrer para Ele. Existem coisas que você vai deixar para fazer a vontade dEle, e tudo que Ele espera é que você obedeça a Ele. Pastor, há muito tempo mudanças não acontecem na minha vida. Eu tenho vivido um mesmismo. É porque a sua fé morreu. Você decidiu deixar a entrega de lado. Feche os seus olhos. Essa noite, Deus há de restaurar a sua fé. Se você é mais ousado e você crê nessa palavra que Deus pode mudar a sua história, você pode vir aqui na frente, alguém vai orar por você. Talvez você disse assim: pastor, eu quero entrar num novo nível de fé e responder o chamado de Deus para a minha vida. Eu quero fazer a vontade dEle, deixar a minha de lado. Você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Isso não significa que você está em pecado, mas significa que você quer responder o chamado. Chega de fugir, porque quem te chamou não foi homem nenhum, foi Deus. Mas você não tinha fé. A sua fé, ela estava enfraquecida. Você não tinha força. Você não tem força para fazer aquilo que Deus chamou. Você sabe que Deus te chamou, mas você não tem força. Vem aqui, nós vamos orar por você hoje, e essa história vai mudar. Se alguém tiver a direção, pode vir aqui orar por alguém aqui também. Se não, os pastores vão orar, os líderes vão orar. Amém. Eu profetizo em nome de Jesus. Aonde havia morte, aonde havia incredulidade, desconfiança agora, em nome de Jesus, vai embora. Você que está no seu lugar, feche seus olhos. Adore a Ele, se entregue a Ele. Remassou. Ministra a vida que quebra todo jugo. Todo jugo vai sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Toda dúvida vai embora em nome de Jesus. Vida de Deus, e barabaxote, ramassode, ramassou. Como Ele nos ama, Jesus.
Xarabacachô. Continue orando. Feche seus olhos. Deus vai dar visão para alguns aqui agora. Feche seus olhos. Você precisa fechar os seus olhos para saber que é Deus. Feche seus olhos. Veja você colocando a mão sobre o paralítico, ele levantando. Veja você colocando a mão sobre o enfermo e ele sendo curado. Feche seus olhos. Veja você na frente de uma multidão anunciando o Evangelho. Pessoas estão vindo à frente, correndo, se prostrando, se entregando a Cristo através da sua vida. Veja em nome de Jesus que a fé possa brotar no seu coração nessa noite. Veja o reino se manifestando através da sua vida. Os sonhos, os projetos de Deus vão se cumprir através de você. Aonde você estiver, se você crê nisso, levante suas mãos aos céus e diga: Senhor, faça a sua vontade. Aonde o Senhor quiser eu irei para fazer a sua vontade. Aleluia. O Senhor tem pressa. Preste atenção nisso. Ele tem pressa. Nos ama tanto.
Feche os seus olhos, cante isso. Cante isso. Não tenho tempo para perder. Nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama. Nós já vamos encerrar. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Onde estão aqueles que estão dispostos a negar tudo por amor a Ele? Aonde estão aqueles que estão dispostos a deixar tudo para seguir a Ele? Nada é maior do que Deus. Nada que você tenha ou queira é maior do que os propósitos dEle. A fé que muda a sua vida não é a que te faz receber, mas sim a que te faz entregar. E eu vou te dizer uma coisa: não tem ninguém melhor do que Ele para cuidar do que é seu. Não tem ninguém melhor que Ele para te direcionar o caminho certo, porque Ele é o caminho. Só por alguns instantes, feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. Nós já vamos encerrar de verdade. Abra sua boca. Abra sua boca. Deixa fluir a vida que já está em você. Levante a sua voz a Ele. Essa é a noite. Os ouvidos de Deus estão inclinados para este lugar. Os olhos dele estão voltados para este lugar. Ele está te ouvindo. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Você pode adorar a Ele. Olhe bem para a pessoa do seu lado. Diga para ele assim: tudo no reino de Deus é por fé, por confiança. Diga para ele assim: hoje Deus começa uma nova história, aonde Ele vai fazer o que Ele te prometeu, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Dê um abraço nessa pessoa. Aleluia! Amém? Quem está cheio de vida aí, diga amém. A vida que Deus te deu aqui hoje é para se manifestar lá fora. Através da sua célula, através da sua casa, aonde você pisar a planta dos seus pés, aquele lugar será chamado bendito. Em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus
e agradeça a Ele por essa noite. Senhor, nessa noite nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, porque hoje nós podemos dizer que colocamos a nossa confiança em Ti, e queremos viver debaixo dessa fé. Fortaleça, ó Deus, cada um aqui, em cada dia da semana, dos meses que virão, dos dias que virão, que o Seu Espírito Santo possa fortalecer a cada um, e que continuemos confiando em Ti. Por mais que não haja vacas no curral, ó Deus, nós continuamos crendo em Ti. Por mais que não haja perspectiva humana, nós continuamos crendo em Ti, porque Tu és o nosso Deus, e o Senhor toma conta de tudo. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça, a comunhão, a consolação esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Cumprimente seu irmão. Pode ir na paz. Vem me tocar, Senhor.